Você sabe que o auxílio inclusão, tá? Aliás, o auxílio inclusão é o benefício da assistência social que tem por objetivo estimular e apoiar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Aí a pergunta que fica, você sabe o que é esse auxílio inclusão? Para saber mais sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o educador previdenciário Paulo Henrique Pontes, que vai explicar para a gente aqui no quadro Meu INSS e está no ar. Todo mundo deve estar na dúvida, né? O que é esse auxílio inclusão? Como é que funciona isso? Como é que eu posso ter acesso? Quem pode ter acesso? E é isso que a gente quer saber, como é que funciona o auxílio inclusão. Meu querido Paulo Henrique, boa tarde, prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui, para falar sobre um tema muito importante, né? O que seria mesmo, então, esse auxílio inclusão? Quem tem direito? Paulo, boa tarde. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos mais uma vez, muito obrigado pela receptividade, pelo espaço que a TV Pajuçara concede ao INSS. Veja só, você que recebe o LOAS, o BPC LOAS da pessoa com deficiência e quiser ingressar no mercado de trabalho, o governo federal, ele te oferece o auxílio inclusão. Auxílio inclusão. O que é o auxílio inclusão? Como o Wilson falou, é um incentivo para que você entre no mercado de trabalho, para que você reingresse caso você já tenha trabalhado há um tempo atrás. E o valor do auxílio inclusão é meio salário mínimo. O que é que vai acontecer? O seu benefício, LOAS, será suspenso o pagamento, você vai passar a receber o auxílio inclusão no valor de meio salário mínimo, junto com o seu salário que você vai estar trabalhando ali na empresa. Legal, boa explicação. Eu vou para as perguntas, Sim, se parar dúvidas a gente consegue fazer a pergunta para você aqui, Paulo. Vamos ver quem faz a primeira pergunta hoje aqui para o Paulo Pontes, que é o nosso educador previdenciário de hoje. A Marta Oliveira, ela pergunta o seguinte, Paulo, quanto é o valor mensal do auxílio inclusão? Tenho direito ao 13º salário? Ótima pergunta. Acabei de falar, né? O auxílio inclusão é meio salário mínimo. Hoje o salário mínimo R$ 1.320, estão fazendo uma conta aí da 1.160. Dá R$ 670, né? É isso? É 600 e pouco, isso eu já queria aumentar. É, porque a minha matemática eu também não é tão sou bom na matemática. Você mais cedo, a gente conseguiu. É que eu botei para mais, mas vai dar 600 e pouquinho. Vai dar 600 e um pouco. Aí você está com a sua calculadora aí, já faz. 1.320 dividido por 2, lembrando que sempre que o salário mínimo aumentar, você vai ter, sim, esse aumento também do seu auxílio inclusão. E a segunda pergunta em relação ao 13º salário. Não tem 13º salário, tá certo? É só o valor realmente do meio salário mínimo junto com o seu salário que você vai receber quando estiver trabalhando. Perfeito, muito bem. Vamos para a segunda pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para o Paulo Henrique? Deixa eu ver quem faz a pergunta hoje. Isso, é Marco Soares. Ele pergunta o seguinte, o auxílio inclusão pode ser acumulado com aposentadoria, pensões ou benefícios de qualquer regime de previdência social? Não. O auxílio inclusão é um benefício que é recebido de forma exclusiva. Quando você o recebe, você não pode acumular com nenhum outro benefício, seja aposentadoria, seja pensão e até mesmo o BPC LOAS. Lembrando que esse auxílio inclusão é somente para quem tem deficiência moderada ou grave. E quem vai dizer isso é o INSS. Ele vai avaliar se a pessoa tem essa deficiência, se ela recebe o benefício assistencial da LOAS, para que ela possa receber esse auxílio inclusão quando ela ingressar no mercado de trabalho. Perfeito, explicadíssimo. Vamos para a terceira e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para o Paulo Henrique, a gente chama de PH, é a Silvia Carla. Ela pergunta o seguinte, Paulo, como solicitar o auxílio inclusão? Posso fazer pela internet? Sim. É possível fazer pelos canais remotos do INSS, a gente sempre fala aqui, o site Meu INSS e o aplicativo também Meu INSS. Você pode baixar aí se você tem Android ou iPhone, né? O iOS, que é o iPhone. Você baixa esse aplicativo, eu tenho certeza que muitos já têm esse aplicativo, um aplicativo bem conhecido. Aí você escolhe lá nos requerimentos, você vai fazer uma solicitação, você vai escolher auxílio inclusão à pessoa com deficiência. Lembrando, ele é só para quem já recebe o BPC LOAS, tá, gente? É só para quem já recebe. Ou para quem
teve o benefício, o BPC Loas, cessado nos últimos 5 anos porque começou a trabalhar. Essa pessoa também que já recebeu lá atrás o BPC Loas, mas foi suspenso pelo INSS, foi cancelado pelo INSS porque ela começou a trabalhar, essa pessoa também pode ter direito a esse auxílio inclusão. É importante essa informação. Então, muito tem pessoas importante. que, por conta da lei antes não existia, não havia esse incentivo do governo, então as pessoas naquela época, quando arranjavam o emprego, o auxílio era suspenso. Né? Agora, então, se a pessoa tiver o seu BPC, ela dá a entrada dizendo, bom, eu vou trabalhar, vou ganhar também tem um valor do trabalho, né? É importante isso também. Porque, por exemplo, se eu receber um salário mínimo, eu continuo recebendo meio BPC, no meio salário mínimo do BPC. Isso. Se eu tiver 2 salários mínimos, ainda. Quais são os valores, São Paulo? Pronto. Esse emprego que a pessoa vai arrumar, né, vai conseguir, ele não pode ter um salário maior do que 2 salários mínimos. Não pode ser maior do que 2 salários mínimos. Então, se você conseguir um emprego, final de ano chegando, então uma pessoa com deficiência, ela quer ingressar no mercado de trabalho, apareceu uma oportunidade para ela, não recuse por esse motivo. Essa é a nossa orientação. Porque, embora você tenha o valor do seu BPC Loas suspenso, você vai ter direitos trabalhistas ao trabalhar numa empresa, não é isso? FGTS, férias e 13º salário, e ainda vai receber um incentivo do governo, que é esse valor, meio salário mínimo, e tem a ver com essa intenção de fazer com que você se encaixe no mercado de trabalho e consiga aí prosperar. Perfeito. Muito bem, está aí então dadas as informações importantes para todos aí. Paulo, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação, uma boa tarde, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço, um grande sucesso, bom trabalho, amigão. Obrigado a todos. Muito bem, está aí então Paulo Henrique Pontes, educador previdenciário, falando sobre o BPC Loas, tá bom? Então, muito bem, importante para você que está acompanhando aqui o nosso fenômeno, tá bom? Muito bem, sobre o auxílio inclusão. Então, vocês entenderam todos os detalhes aí sobre essa situação aí, tá bom? Muito bem.